Bem-vindo ao nosso canal. Na descrição desse vídeo, separamos uma lista especial com os melhores títulos para complementar ainda mais a sua jornada. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Resumo audiolivro de hoje, O Poder da Ação. De Paulo Vieira. Introdução. A vida, em muitos momentos, nos parece um labirinto sem saída. Queremos mudar, sonhamos com uma vida diferente, desejamos resultados extraordinários, mas quando olhamos para a realidade, vemos que ainda estamos no mesmo lugar. Muitas vezes, a grande questão não é a falta de capacidade, de inteligência ou até de recursos. O verdadeiro obstáculo é a falta de ação consciente e direcionada. Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da vida, apontando culpados para seus fracassos, mas que não fazem absolutamente nada para mudar a própria história? Elas sabem o que precisam fazer, reconhecem os passos que deveriam dar, mas continuam paralisadas. Essa paralisia gera frustração, tristeza e uma sensação de impotência. Este livro é um chamado. É como um despertador que toca bem alto para que você acorde para a vida. Cada página é um convite para abrir os olhos, assumir responsabilidades e entrar em movimento. Não se trata apenas de pensar positivo ou esperar que algo mágico aconteça. Trata-se de agir com clareza, consistência e disciplina. A vida é feita de escolhas. E cada escolha que você faz hoje está construindo seu amanhã. Paulo Vieira nos lembra de forma poderosa que, para mudar os resultados, é preciso mudar comportamentos. Para mudar comportamentos, é preciso mudar a forma como pensamos, sentimos e reagimos. Mas não basta entender tudo isso intelectualmente. Saber o que deve ser feito não gera transformação. A transformação só acontece quando existe ação prática e repetida. Portanto, prepare-se. Este não é apenas um livro para ser lido e guardado na estante. É um manual. Uma ferramenta prática para quem deseja uma vida mais plena, realizada e abundante. Se você estiver disposto a se comprometer de verdade, este livro pode ser o ponto de virada da sua vida. Capítulo 1 – Acorde para a vida. Acordar não significa simplesmente abrir os olhos pela manhã. Acordar, no sentido profundo, significa tomar consciência da sua realidade e parar de viver no piloto automático. Muitas pessoas passam anos inteiros vivendo sem questionar nada. Trabalham em empregos que detestam, convivem em relacionamentos falidos, alimentam hábitos destrutivos, ainda assim, seguem repetindo os mesmos padrões, como se não houvesse outra possibilidade. É como se estivessem dormindo de olhos abertos. Estão vivas biologicamente, mas mortas espiritualmente e emocionalmente. O primeiro passo para transformar a vida é despertar dessa anestesia. Acordar significa reconhecer que você é o único responsável pelos seus resultados. É parar de culpar os outros, o governo, a família ou o destino. Enquanto você terceirizar a responsabilidade, continuará paralisado. Imagine alguém que dirige um carro em alta velocidade, mas com os olhos vendados. Esse é o retrato de quem vive sem consciência, apenas repetindo comportamentos automáticos. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai colidir contra algo. Quando você desperta, percebe que pode escolher novos caminhos. Pode aprender novas habilidades, pode mudar a forma como reage às situações, pode decidir quem estará ao seu lado nessa jornada. Acordar é também entender que a vida é curta demais para ser desperdiçada. O tempo que passa não volta. Cada dia mal vivido é uma oportunidade perdida de crescer, amar e realizar. Portanto, o primeiro convite de Paulo Vieira é este: acorde para a vida agora. Reconheça seus erros, assuma suas responsabilidades, principalmente, comprometa-se a sair da inércia. Capítulo 2 – Decida o que você quer. A vida é feita de escolhas, e cada escolha constrói o futuro. Muitas pessoas vivem sem clareza do que realmente querem. Elas sabem o que não desejam. Não querem mais dívidas, não querem mais conflitos, não querem mais infelicidade. Mas raramente sabem o que querem no lugar disso. Esse é um dos maiores problemas. Quem não sabe o que quer acaba aceitando qualquer coisa. É como um barco sem destino, levado pelas ondas e pelos ventos, sem nunca chegar a lugar algum. Decidir o que você quer é um ato de poder. É declarar para si mesmo e para o mundo: eu tenho um propósito, e estou disposto a pagar o preço para alcançá-lo. Não é apenas desejar,
é assumir responsabilidade e alinhar suas ações a essa decisão. Paulo Vieira explica que a mente funciona melhor quando tem alvos claros e bem definidos. Quando você escreve um objetivo, descreve como quer viver, detalha o que deseja conquistar, sua mente começa a buscar caminhos para chegar lá. Mas atenção, decidir não é sonhar vago. Decidir exige especificidade. Não basta dizer quero ser feliz. É preciso definir o que significa felicidade para você. Talvez seja ter uma família equilibrada, saúde, prosperidade financeira, espiritualidade ativa, viagens, tempo livre. Quanto mais claro for o objetivo, mais fácil será construir o caminho. Outro ponto importante é alinhar suas decisões com seus valores. Não adianta decidir por algo que contraria o que você acredita. Isso gera sabotagem interna, falta de energia e desistência. O verdadeiro poder está em decidir por aquilo que faz sentido para a sua vida. Quem não decide, vive decidindo pelos outros. É controlado pelas circunstâncias, pelos desejos alheios, pelas imposições da sociedade. Decidir é tomar as rédeas da própria história. Portanto, o segundo convite deste livro é claro: decida o que você quer. Escreva, fale em voz alta, visualize todos os dias. Essa clareza será o combustível para os próximos passos. Capítulo 3 – Acredite em você. Nenhuma ação é sustentada sem fé. Antes de acreditar no mundo, antes de acreditar nos outros, é preciso acreditar em si mesmo. Pessoas que não confiam em sua própria capacidade vivem inseguras, presas ao julgamento alheio e sempre desistindo diante das primeiras dificuldades. A crença em si não é arrogância, mas consciência de que você carrega dons, talentos e potencial únicos. Quando Paulo Vieira fala sobre acreditar em si, ele não está pedindo que você ignore suas limitações, mas que reconheça sua força para aprender, crescer e se reinventar. A vida já mostrou inúmeras vezes que não vence o mais forte ou o mais inteligente, mas o que persevera e acredita que pode. A confiança é como combustível para a ação. Quanto mais você acredita, mais age. Quanto mais age, mais acredita. A Bíblia nos lembra: tudo é possível ao que crê. O primeiro passo para viver esse versículo é acreditar que você pode. Capítulo 4 – Aprenda a planejar. De nada adianta acreditar se não existe planejamento. Muitas pessoas até têm fé e entusiasmo, mas fracassam porque agem sem direção. Viver sem planejar é como sair para uma viagem sem mapa nem destino. Planejamento não é prisão, mas liberdade. Ele evita desperdício de energia e recursos, organiza prioridades e mostra quais passos precisam ser dados primeiro. Paulo Vieira ensina que planejamento eficaz é simples. Escreva seu objetivo, divida-o em metas menores, defina prazos e revise constantemente. É como quebrar um grande sonho em partes executáveis, para que a caminhada seja possível. O planejamento é a ponte entre a intenção e a realização. É ele que transforma ideias em resultados concretos. Capítulo 5 – Haja com disciplina. Agora chegamos ao coração do método, a disciplina. Muitas pessoas até sabem o que querem e como fazer, mas param porque não têm consistência. A disciplina é a chave que separa quem apenas deseja de quem realiza. Disciplina é continuar mesmo quando não há vontade. É acordar cedo quando o corpo pede para dormir. É manter o foco quando as distrações gritam. É dizer não para prazeres imediatos em favor de conquistas maiores. A disciplina não é inata, mas construída. Quanto mais você pratica pequenas ações diárias, mais forte ela se torna. E cada ato de disciplina cria um círculo virtuoso que sustenta suas escolhas. Paulo Vieira mostra que disciplina não é rigidez, mas liberdade. Quem é disciplinado conquista tempo, paz e resultados. Quem é indisciplinado vive apagando incêndios, sempre atrasado e culpado. A disciplina é o poder que transforma sonhos em realidade. Capítulo 6 – Rompa com o vitimismo. Um dos maiores inimigos da ação é o vitimismo. Enquanto você se coloca como vítima, transfere para os outros a responsabilidade pelos seus resultados. Culpa o governo, a economia, a família, o chefe, o passado, mas nunca olha para si mesmo. Paulo Vieira afirma com clareza: ninguém próspera na posição de vítima. O vitimismo é confortável porque justifica a inércia. Afinal, se a culpa é sempre dos outros, você não precisa se comprometer a mudar. Mas essa zona de conforto é, na verdade, uma prisão.
Romper com o vitimismo é um ato de coragem. É assumir a verdade: eu sou responsável pela minha vida, e as escolhas que faço hoje determinam meu futuro. A partir desse momento, você se liberta do papel de coadjuvante e se torna protagonista da própria história. Capítulo 7 – Quebre padrões limitantes. Grande parte das nossas ações é guiada por padrões inconscientes. São crenças, frases, exemplos que herdamos da família, da sociedade ou de experiências passadas. Muitas vezes, sem perceber, você está repetindo padrões que sabotam seu crescimento. Talvez você tenha ouvido desde pequeno: dinheiro não dá em árvore, gente como a gente nunca vai longe, ou relacionamento feliz não existe. Essas frases, aparentemente inofensivas, tornam-se barreiras internas que determinam seus limites. Quebrar padrões é como reprogramar a mente. Significa identificar essas crenças, questioná-las e substituí-las por novos pensamentos fortalecedores. Se antes você acreditava que não podia, agora passa a acreditar que é capaz. Se antes pensava que era difícil, agora entende que é possível. A vida muda quando os padrões mudam. Capítulo 8 – Use o poder do foco. Vivemos em uma era de distrações. São notificações, redes sociais, compromissos, cobranças. A mente está sempre sendo puxada para todos os lados. O problema é que, sem foco, a energia se dispersa e os resultados nunca aparecem. O foco é como uma lente de aumento. Ele concentra a luz em um ponto e é capaz de gerar fogo. Da mesma forma, quando você concentra sua energia em um objetivo específico, acelera os resultados. Paulo Vieira ensina que foco é dizer não a muitas coisas para dizer sim ao que realmente importa. É filtrar suas atividades, priorizar suas metas e direcionar sua atenção. Pessoas bem-sucedidas não fazem tudo, elas fazem o essencial, e o fazem com intensidade. Treinar o foco exige disciplina, clareza e repetição. Quanto mais você pratica, mais sua mente aprende a se manter firme em um único objetivo. Capítulo 9 – Desenvolva sua inteligência emocional. Não basta ter inteligência acadêmica, títulos ou diplomas. A verdadeira chave para o sucesso está na capacidade de lidar com as próprias emoções e com as emoções das outras pessoas. A inteligência emocional é o equilíbrio entre razão e emoção. Pessoas com alto QI, mas sem controle emocional, frequentemente sabotam carreiras, relacionamentos e oportunidades. Já aqueles que sabem lidar com suas emoções constroem pontes, resolvem conflitos e atraem confiança. Desenvolver essa habilidade exige autoconhecimento. É observar o que você sente, entender de onde vêm esses sentimentos e decidir como reagir. A raiva pode ser convertida em energia produtiva, a tristeza pode ser transformada em reflexão e aprendizado, a alegria pode ser usada para fortalecer conexões. Quem governa suas emoções governa sua vida. Capítulo 10 – Comunique-se com poder. A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas da ação. Muitas vezes, o que diferencia quem alcança resultados de quem fica para trás não é a ideia em si, mas a forma como ela é transmitida. Saber se comunicar é muito mais do que falar. É transmitir clareza, emoção e propósito. É alinhar palavras, tom de voz e linguagem corporal. Uma mensagem poderosa é aquela que inspira confiança, move emoções e gera movimento. Paulo Vieira lembra que todos nós nos comunicamos o tempo todo, mesmo em silêncio. Uma expressão facial, um gesto, um olhar, tudo comunica. Por isso, aprender a usar a comunicação de forma intencional é fundamental para persuadir, ensinar, inspirar e liderar. Pessoas que sabem se comunicar conquistam portas abertas. Capítulo 11 – Quebre a procrastinação. A procrastinação é o ladrão do tempo e da energia. Quantas vezes você já disse a si mesmo: amanhã eu começo? E esse amanhã nunca chega? Procrastinar é adiar a vida. É deixar que oportunidades passem, é permitir que sonhos se percam por falta de ação no presente. O grande perigo é que a procrastinação dá uma falsa sensação de alívio imediato. Você não faz nada hoje e parece que ganhou tempo. Mas, no fundo, está acumulando peso e culpa. Quebrar esse ciclo exige decisão e prática. Paulo Vieira sugere começar pequeno. Faça imediatamente a tarefa que você vem adiando. Cada vez que você cumpre algo, cria energia para a próxima ação. É um efeito cascata. A chave é compreender que a procrastinação nunca desaparece por completo.
Ela precisa ser enfrentada todos os dias, com disciplina, foco e consciência. Capítulo 12. Crie novos hábitos. Grande parte da vida que você vive hoje é resultado dos hábitos que repete diariamente. Os hábitos moldam o caráter, definem a produtividade e determinam o sucesso ou o fracasso. Se você quer mudar sua vida, precisa mudar primeiro seus hábitos. Paulo Vieira lembra que hábitos são como trilhas abertas na mente. Quanto mais vezes você percorre o mesmo caminho, mais fácil se torna repeti-lo. Por isso, bons hábitos geram progresso automático, enquanto maus hábitos arrastam para baixo, sem que você perceba. Criar novos hábitos exige consciência e persistência. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez. O segredo é começar pequeno, repetir constantemente e manter consistência. Cada pequena vitória diária se transforma em uma grande transformação no futuro. Livro aberto capítulo 13. Cerque-se de pessoas certas. Você é a soma das pessoas com quem mais convive. Os relacionamentos funcionam como espelhos e influências diretas sobre seus pensamentos, emoções e ações. Por isso, se deseja mudar sua vida, deve avaliar com quem está caminhando. Pessoas negativas drenam energia, enquanto pessoas positivas potencializam sua força. Paulo Vieira orienta a fazer escolhas conscientes sobre os ambientes e conexões. Não se trata de rejeitar todos que pensam diferente, mas de proteger seu coração e se nutrir de relacionamentos que inspiram e impulsionam. Assim como um carvão em brasa perde o calor quando separado do fogo, você perde intensidade quando se afasta de pessoas que o elevam. Da mesma forma, um único relacionamento tóxico pode apagar a chama de muitos sonhos. Livro aberto capítulo 14. Assuma o controle da sua vida. Este capítulo é um chamado à responsabilidade plena. A vida não melhora por acaso, melhora por escolhas conscientes e ações deliberadas. Enquanto você espera que o destino, a sorte ou os outros resolvam seus problemas, continuará paralisado. Assumir o controle é aceitar que você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fará daqui para frente. É reconhecer que, embora não tenha poder sobre tudo, tem poder sobre como reage, como planeja e como age diante das circunstâncias. Paulo Vieira ensina que o verdadeiro poder está em assumir o comando do presente. Cada vez que você se compromete com suas metas e honra sua palavra, fortalece sua autoestima e amplia sua autoridade pessoal. Viver sob controle não é rigidez, mas consciência. É ser capitão do próprio barco, navegando com firmeza mesmo que as ondas tentem desviar seu rumo. Capítulo 15. Quebre as desculpas. As desculpas são como correntes invisíveis que mantêm as pessoas presas no mesmo lugar. Quem vive se justificando nunca evolui. Sempre existe uma explicação pronta: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei por onde começar. O problema é que, enquanto você acredita nas próprias desculpas, continua imóvel. Paulo Vieira explica que a desculpa é uma estratégia da mente para proteger você do esforço. É um mecanismo de defesa contra a dor de tentar, possivelmente, falhar. Mas, ironicamente, é justamente essa proteção que gera fracasso real. Quebrar as desculpas exige brutal honestidade consigo mesmo. É olhar no espelho e admitir: se não mudei, é porque não agi. E se não agi, foi porque me acomodei nas minhas justificativas. O primeiro passo da liberdade é a verdade. Livro aberto capítulo 16. Desenvolva a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a base da maturidade. Ela significa compreender que, embora você não tenha controle sobre tudo, sempre tem responsabilidade sobre como lida com cada situação. Pessoas autorresponsáveis não terceirizam culpas. Se o projeto não deu certo, elas analisam: o que eu poderia ter feito de forma diferente? Em vez de procurar culpados, buscam soluções. Paulo Vieira ensina 6 leis da autorresponsabilidade que, aplicadas, mudam completamente a vida: parar de se justificar, parar de julgar, parar de reclamar, começar a se comprometer, começar a agir e começar a focar no que realmente importa. Quem vive esses princípios se torna protagonista da própria vida, deixando para trás a posição de vítima. Livro aberto capítulo 17. Seja congruente. A congruência é a harmonia entre o que você pensa, fala e faz. Muitas pessoas vivem em conflito porque dizem uma coisa, acreditam em outra e fazem algo completamente diferente. Essa falta de alinhamento gera frustração, ansiedade e perda de credibilidade.
Ser congruente é viver em integridade. É manter a palavra dada, é agir de acordo com seus valores, é ser coerente entre o discurso e a prática. Quando há congruência, nasce a confiança, dos outros em você, e de você em si mesmo. Paulo Vieira mostra que a incongruência corrói relacionamentos, trava projetos e destrói a autoestima. Já a congruência cria poder pessoal. Cada vez que você cumpre o que promete, fortalece a crença de que é capaz. A congruência é um dos maiores diferenciais dos grandes líderes. Eles inspiram porque suas vidas confirmam suas palavras. Capítulo 18 – Viva com propósito. Viver sem propósito é como caminhar sem direção, muito esforço, pouco avanço. O propósito é o combustível da vida plena, o motivo maior que dá sentido às suas escolhas e ações. Paulo Vieira mostra que muitas pessoas trabalham duro, conquistam bens, mas continuam vazias porque nunca descobriram o porquê da sua existência. O propósito é o que conecta sua história pessoal ao impacto que você causa no mundo. Encontrar propósito não é apenas pensar em si, mas responder: o que eu posso oferecer ao mundo que só eu posso dar? Quando você descobre essa resposta, o cansaço diminui, a motivação aumenta e os resultados se multiplicam. Livro aberto capítulo 19 – Haja apesar do medo. O medo nunca desaparece por completo. Ele faz parte da vida, e até pode ser útil, pois nos protege de riscos reais. O problema é quando o medo paralisa, impede o avanço e sufoca os sonhos. A grande chave ensinada por Paulo Vieira é esta: não espere a coragem aparecer para agir, haja, e a coragem virá no caminho. A ação enfraquece o medo. Cada passo dado apesar do receio gera confiança, até que aquilo que parecia impossível se torna natural. As pessoas mais bem-sucedidas não são as que não sentiram medo, mas as que não se deixaram dominar por ele. Livro aberto capítulo 20 – Persista até vencer. Muitos começam, poucos terminam. A persistência é o diferencial dos que chegam ao topo. Não basta decidir, acreditar, planejar e agir, é preciso permanecer firme, mesmo diante dos obstáculos. Paulo Vieira ensina que a vida não entrega resultados imediatos. O plantio e a colheita obedecem a um ciclo. Quem desiste no meio do caminho nunca verá os frutos amadurecerem. Persistir não é insistir cegamente, mas ajustar a rota sempre que necessário, sem abandonar o objetivo maior. É aprender com os erros, se levantar depois das quedas e continuar andando. A vitória é a soma de pequenos atos de persistência repetidos diariamente. Capítulo 21 – Tenha metas claras. Sem metas, a vida se torna um campo de dispersão. Quem não sabe onde quer chegar acaba aceitando qualquer destino. Por isso, Paulo Vieira insiste: estabeleça metas claras, específicas e mensuráveis. Uma meta deve responder com precisão: o que, quando e como. Não basta dizer quero emagrecer, é preciso definir: quero perder 10 quilos até o dia X, treinando 4 vezes por semana e ajustando minha alimentação. Quanto mais detalhada a meta, maior a chance de realização. As metas funcionam como bússolas. Mantém você no rumo certo, mesmo quando surgem distrações e obstáculos. Livro aberto capítulo 22 – Crie um plano de ação. Depois de definir metas, é hora de criar o plano que tornará essas metas realidade. O plano de ação é o caminho prático que transforma ideias em resultados. Paulo Vieira ensina que o plano precisa ser simples, dividido em etapas pequenas e possíveis de executar. Cada grande objetivo deve ser fragmentado em tarefas diárias, semanais e mensais. O segredo está na clareza. Quando você sabe exatamente o que deve fazer hoje, não perde energia com dúvidas. O plano de ação elimina a procrastinação e transforma sonhos em compromissos palpáveis. Livro aberto capítulo 23 – Entre em campo. O momento mais importante é quando você decide agir. De nada adianta planejar, escrever metas, detalhar objetivos e estudar estratégias se você não entra em campo. Paulo Vieira explica que muitas pessoas param na fase do planejamento porque têm medo de falhar. Mas a verdade é que o aprendizado só acontece na prática. O campo da vida real é onde você ajusta as estratégias, testa hipóteses e descobre novas forças. A entrar em campo é assumir riscos, sim, mas é também colher resultados. É melhor errar agindo do que permanecer paralisado esperando o momento perfeito, que nunca chega. Capítulo 24 – Aprenda com os erros. Errar faz parte do processo.
O problema não está no erro em si, mas em permanecer nele. Muitas pessoas deixam de agir por medo de falhar, mas o fracasso temporário é uma das maiores fontes de aprendizado. Paulo Vieira mostra que os erros são como bússolas, revelam onde não está o caminho. Cada falha contém lições valiosas que aproximam você do resultado certo. O segredo é aprender rápido, corrigir a rota e seguir em frente. Quem teme o erro, paralisa. Quem aprende com o erro, evolui. Livro aberto capítulo 25. Celebre suas conquistas. A vida não pode ser apenas sobre esforço e disciplina. É essencial celebrar cada conquista, por menor que seja. A celebração reforça a crença de que você é capaz e cria energia para novos desafios. Paulo Vieira ensina que celebrar não é arrogância, mas gratidão. É reconhecer o caminho percorrido, valorizar a própria dedicação e reforçar a motivação. Quando você celebra, dá ao seu cérebro a mensagem: valeu a pena agir. Essa prática cria um ciclo positivo: mais ação gera mais resultados, e mais resultados geram mais celebração. Livro aberto capítulo 26. Viva no presente. O último convite é viver plenamente o presente. Muitas pessoas estão presas ao passado ou ansiosas pelo futuro, esquecendo-se de que o único tempo real é o agora. Viver no presente não significa negligenciar o futuro, mas aproveitar cada instante com consciência. É estar inteiro em cada ação, em cada conversa, em cada escolha. Paulo Vieira lembra que a vida acontece neste exato momento. Se você não aprende a viver o hoje, passará a vida inteira correndo atrás de um amanhã que nunca chega. O presente é um presente, e deve ser vivido com intensidade, gratidão e ação. Livro aberto conclusão: o poder da ação. O maior inimigo da realização não é a falta de capacidade, nem a falta de recursos, mas a falta de ação. Quantas ideias brilhantes já ficaram engavetadas porque alguém não teve coragem de dar o primeiro passo? Este livro é um chamado para sair da passividade e entrar em movimento. Cada capítulo foi construído para levar você do despertar à prática, da decisão ao resultado. A vida não muda com boas intenções, mas com atitudes firmes. Se você aplicar os princípios ensinados, acordar para a vida, decidir o que quer, acreditar em si, planejar, agir com disciplina, quebrar padrões e viver no presente, não há limites para o que pode conquistar. O poder está em suas mãos. O poder está em agir. A partir de hoje, faça da ação o seu estilo de vida. A ação é a única ponte entre o desejo e a realização. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.